Olha que planta maravilhosa que eu vim mostrar no vídeo de hoje. Além de linda, ela é super colorida. Essa é uma aglaonema, eu comprei ela o ano passado no site do Mercado Livre com o nome de aglaonema rosada. De lá para cá ela cresceu bastante e hoje eu quero falar sobre o cultivo dela e também mostrar como eu plantei ela aqui nesse vaso. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. E eu quero começar aqui pelo replante. Olha que planta maravilhosa que ela está. Eu já mostrei o replante dela aqui no canal, mas na época eu plantei ela aqui nesse vasinho azul, porque eu achei que ela era igual uma outra aglaonema que eu tenho por aqui, que forma uma touceirinha, mas que não cresce muito caule. Mas eu me enganei, ela cresce o caule, então esse vaso cuia aqui ficou bem pequeno para ela. Então é hora de replantar. O primeiro passo vai ser retirar ela aqui desse vaso. É só ir apertando as laterais do vaso para ela ir se soltando da borda e puxar a planta. Como tem pouco tempo que eu plantei ela aqui, ela ainda não está muito grudada no vaso, mas ela já enraizou bastante. Olha aí o tamanho do vaso, era uma cuia 21, agora eu vou deixar essa cuia aqui no cantinho e vou pegar um vaso maior para fazer o replante. Esse vaso aqui deve ter aí uns 5 litros, é um pouco maior que a cuia 21, não é tão maior assim, mas ele tem um tamanho bom aí para essa aglaonema. Furei bem aqui o fundo dele, fiz vários furos para fazer a drenagem. E o substrato que eu vou usar vai ser esse substrato aqui. É um mix de terra vegetal com casca de pinos triturada, carvão triturado e palha de arroz carbonizada. Ficou um substrato rico em matéria orgânica, bem leve, bem drenável, perfeito para plantar essas plantas de origem tropical como a aglaonema. Elas gostam desse substrato bem adubado e bem soltinho. Agora aqui nesse vaso eu vou colocar isopor, vou colocar uma camada de isopor aqui no fundo do vaso só para fazer a drenagem mesmo. Mas ele é opcional, principalmente nesse tipo de vaso aqui que tem pezinho. Não precisa colocar isopor, a água vai sair ali pelo furo de drenagem. Eu vou colocar aqui porque eu não furei nesse local onde tem os pezinhos, então fica um pouquinho de água acumulada. Aí eu coloco o isopor só para cobrir esse local. Aí coloquei aqui já uma boa quantidade de isopor. Se você não tiver o isopor, você pode usar também argila expandida ou pedra brita. Coloquei até aqui nessa marcação do vaso, agora eu vou colocar a manta de drenagem aqui por cima, ou manta de bidim. Eu comprei isso aqui na Shopee porque é uma mão na roda na hora de fazer replante. Eu uso ela para o substrato não ficar vazando no furo do vaso. Aí toda vez que eu vou plantar uma planta, eu coloco essa mantinha, mesmo quando eu não faço essa camada de isopor. Olha como fica, ela é totalmente permeável, então sempre quando eu rego vai vazar somente a água, não vai ficar vazando substrato no furo do vaso. Agora eu vou colocar aqui uma pequena quantidade do substrato que eu preparei. Não vou colocar muito porque eu vou posicionar a planta com o torrão, eu não vou desmanchar porque tem pouco tempo que eu fiz o replante. Olha aí, coloquei substrato somente no fundinho do vaso. Agora eu vou pegar a minha planta e vou posicionar aqui por cima desse substrato. Olha o tanto de raízes que ela tem. Não quero mexer muito no torrão dela, isso aqui é um replante simples, foi só para trocar ela de vaso mesmo. Se já tivesse muito tempo que eu tinha feito o replante, aí eu desmancharia esse torrão. Agora é só completar aqui em volta com o substrato. Vou colocando substrato aos poucos, ajeitando esse substrato aqui no vaso. Eu sempre suspendo aqui as folhas da planta para não sujar de substrato. Dou uma leve apertadinha para ela ficar bem firme aqui nesse vaso. Vou colocar substrato aqui do outro lado, levanto as folhas com bastante cuidado, coloco o substrato e ajeito esse substrato aqui no vaso. Tirei ali uma folhinha de suculenta que eu tinha colocado no vaso da aglaonema para brotar, depois eu vou colocar elas em outro vaso. Vou tirar essa bandeja daqui porque não tem necessidade nenhuma dela aqui em cima da mesa agora. E vou continuar aqui fazendo o replante. Aí eu vou colocar uma boa camada de substrato aqui, cobrindo aquele torrão dela.
Não vou encher esse vaso de substrato até na borda porque não tem necessidade. Até porque se depois eu precisar de colocar uma cobertura aqui nesse substrato, eu tenho espaço. Aí eu vou colocando substrato e ajeitando esse substrato com a mão. Se você quiser, você pode usar luva. Eu gosto de colocar a mão na terra, eu adoro mexer com as plantas, gosto de fazer replantes, mas se você não quiser sujar as mãos, a luva é bem-vinda nesse momento. E o replante está pronto, só dar uma última ajeitadinha aqui e olha como que ficou. Deixa eu mostrar de pertinho. Parece que já tem um tempão que essa planta está nesse vaso, nem parece que eu acabei de replantar, né? Já me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. Hoje já é um outro dia, já tem aí uma semana que eu fiz o replante dessa aglaonema aqui no vaso e hoje eu quero complementar esse vídeo falando um pouquinho aí sobre o cultivo dela. Essa é uma planta super fácil de cultivar, ela não é muito exigente e ela é de clima tropical, que geralmente é um clima mais quente e úmido. E é o clima aqui do Brasil, então o nosso país é perfeito para cultivar a aglaonema. Ela é uma planta originária da Ásia, mas ela se adapta muito bem por aqui. Em relação à luminosidade, é interessante cultivar ela em um ambiente sombreado com bastante luz, porque ela tem essa folhagem colorida. E o que mantém esse colorido bem bonito das folhas é a luz natural, é a claridade. Ela não vai aguentar pegar um sol direto muito forte. O que ela vai aguentar de sol é aquele solzinho mais fraco da manhã ou da tarde, ou então um cultivo embaixo de um sombrite, filtrando aí uns 50% a 70% do sol. Depende muito da quantidade de horas de sol que ela vai receber. Eu cultivo ela no meu terraço, é um ambiente protegido, aqui é coberto por telha, então ela não recebe sol, mas é um ambiente com bastante luminosidade e já é o suficiente para manter o colorido das folhas dela. Ela pode ser cultivada dentro de casa, desde que a sua casa tenha uma boa luminosidade natural, que vem aí de uma janela ou de uma porta. Agora, se o ambiente não tiver essa claridade, provavelmente ela vai perder esse colorido das folhas. Para fazer mudas dessa aglaonema é bem simples. Você pode fazer as mudas dela a partir da divisão de touceira. Quando eu comprei essa planta lá no Mercado Livre, vieram apenas 3 pezinhos. Hoje já tem mais de 3 pés aqui no vaso, então com o passar do tempo ela vai entouceirando, vai soltando novas mudinhas. Igual aqui, ó, tá saindo essa folhinha aqui, que é uma mudinha nova dela. Então aí você pode, no momento do replante, eu não mostrei, mas você pode dividir a touceira e fazer aí mais de um vaso dela. Ou então você pode fazer mudas a partir da poda. Com o tempo ela vai crescer bastante o caule, aí é só você cortar ali no caule, plantar essa parte cortada no substrato e deixar o caule no vaso, que o caule dela também vai brotar mudas. Então é uma planta bem fácil de reproduzir. Sobre a adubação, eu faço a adubação de todas as minhas plantas e dessa aglaonema com o adubo de liberação lenta do tipo Osmocote. Eu uso aqui aquele Forticote 15912. Já tem vídeo aí no canal mostrando como fazer a aplicação desse adubo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você preferir, você pode usar aí adubos orgânicos, como por exemplo, bocacha, farinha de osso, torta de mamona, os estercos de gado e de galinha. Escolha um desses adubos e coloque uma pequena quantidade no cantinho do vaso uma vez ao mês. Já vai ser o suficiente para manter a sua planta nutrida. Se você preferir, você pode usar aqueles NPK de diluir. Em relação a esse tipo de adubo químico, eu recomendo que você siga as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto. Em relação a pragas e doenças, essa planta nunca pegou nenhuma praga aqui no meu cultivo, mas pode ser que elas sejam atacadas pela cochonilha. Recomendo que você sempre observe aí as folhas da sua planta, olhe o verso da folha. Se você notar algum sinal de cochonilha ou pulgão, você já deve fazer aí o controle dessa praga.
Se você pegar ela logo no início, você pode usar aí uma receitinha caseira, como por exemplo a receitinha da calda de detergente. Você vai colocar uma colher de sopa de detergente neutro em 1 litro d'água, pulverizar a planta, esperar 1 hora e depois lavar as folhas dessa planta. O detergente mata as cochonilhas por asfixia. É importante lembrar que esse tipo de aplicação deve ser feito no período da tarde, depois que o sol já tiver se posto. Assim não tem perigo da sua planta queimar as folhas. Se você aplicar com o sol, ela pode acabar queimando o vegetal. E não esqueça de depois lavar as folhas dessa planta. Se você deixar o detergente acumulado lá e pegar sol na planta, vai queimar também. Então aplica, deixa 1 hora e depois lava. Se esse ataque for muito grande, você pode usar um inseticida destinado aí à jardinagem. E por último, mas não menos importante, eu preciso dizer que essa planta é tóxica se ingerida. Então, se você tem criança ou animais de estimação, tenha bastante cuidado. Mas atenção, ela é tóxica somente se for ingerida, se as folhas forem mastigadas e engolidas. Ela quietinha no canto dela não tem toxicidade nenhuma. Então essa lindona é uma aglaonema rosada. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa planta e também do replante que eu fiz. E qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das plantas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando outras aglaonemas que eu tenho aqui no meu cultivo e também uma playlist sobre as plantas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!